Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa de análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 8 de julho, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. E vamos lá. Pessoal, Ibov, então, recentemente, né, fez ali máxima histórica, vem no movimento de correção. Tenho chamado a atenção, né, principalmente no dia de ontem, que ele, assim, a correção seria natural, ele até pode, né, poderia ele voltar para baixo dessa região em verde, que ainda assim entendo que a oportunidade aqui, né, a operação mais interessante no momento ainda seja na compra, acreditando ali nele voltando para testar topo, até mesmo dando continuidade na tendência. Só que assim, o ideal seria que ele começasse a reagir a partir deste ponto, tá? Então ele está exatamente ali num ponto que eu diria ali um ponto limite, onde a gente já precisa aí ter uma reação aí do mercado. Se por um acaso ele seguir caindo, começar a fechar para baixo aqui, principalmente desse pavio no 138.400, aí tem que ter um certo cuidado, né? Pode até acontecer aí um movimento de repique nos próximos dias, mas aí eu já começo a ver essa possibilidade dele devolver toda essa última pernada de alta, né? E aí eu vou entender que este movimento ali de rompimento de máxima acaba sendo um rompimento falso, né? Ele rompe assim para cima dos topos anteriores e depois acaba devolvendo tudo. Então, ainda considero sim uma região para pensar na compra, mas importante que o Ibov comece a reagir agora, tá? Então, se ele passar, começar a voltar para baixo dessa região aqui, que nós estamos no 139 mil, já começa a ficar um pouco mais perigosa aí a movimentação de compra, tá? Então vamos seguir acompanhando, ponto importante. Vamos ver se ele segura por aqui, forma um pivôzinho. 120 minutos, gráfico de 2 horas. Então ele está vindo aqui testar essa mesma região, né? Vamos ver como ele reage por aqui. O ideal seria que ele já começasse a fazer algo parecido com isso, para a gente entender que a ideia ali, né, seria testar novamente o topo. E aí outra observação, a partir do momento que ele forma um pivô e começa a apontar para cima, muito cuidado se ele falhar no meio do caminho e começar a marcar um topo mais baixo, tá? Porque isso pode indicar para a gente aí uma reversão no gráfico de 2 horas e aí, consequentemente, a gente vai ter ali o movimento de correção pelo diário, né? Então seria basicamente isso. Ele tenta mandar para cima, não consegue, falha e depois vem devolvendo tudo. Aí a gente pode até ver esse Bovespa devolvendo essa pernada de alta e voltando para dentro da consolidação, tá? Então, região de suporte, vamos acompanhar. Ibov voltando para testar as máximas e se falhar, aí atenção para quem está comprado, tá? Gráfico do dólar, WDL Foot. Gráfico do dólar, pessoal. Bem, o dólar, né? O dólar, ele ainda é para baixo. Ele chegou numa região importante aqui, tem um fundo aqui, né? Uma região de fundo lá de maio do ano passado, que ele segurou. Só que ele tem uma região de resistência, que eu até marquei ali no curto prazo, nos 550, né? 5.550. Ele foi testar lá, bateu a cabeça e hoje já começa a apontar para baixo. Então, assim, não tem muita coisa para fazer no dólar, né? Quando a gente pensa no movimento de swing trade, tá? Pode ser que o dólar comece a ficar um pouco mais de lado nessa região, né? Claro, se esse dólar for para baixo e perder mínima, aí a gente renova aí região de alvos, né? Pode ver esse dólar, por exemplo, buscando, né? A região de 5,20, já pensou? É uma possibilidade, né? Apesar de ser um ponto importante, o dólar já caiu bastante também, né? Então só tem que tomar cuidado para não ficar vendendo com ele muito esticado. Eu gosto sempre de esperar um repique, né? Um ponto que eu entendo que daria para pensar na venda no dólar, movimento de swing trade seria próximo de 5,60 a 5,70. Acho que são pontos que o dólar tende a bater cabeça, tá? No momento, swing trade, não vejo muita coisa para ser feito no dólar, acho que é mais uma observação, tá? Agora eu vou dar uma olhada aqui no intraday, para quem faz aí a operação de day trade, né? Então, pelo intraday, ó, ele chegou na região de resistência, já começa a bater cabeça, né? Pelo intraday, eu vejo duas possibilidades, tá? Ontem eu chamei a atenção, né, de um dólar para cima, porque ele começou a trabalhar para cima desses topinhos anteriores, ele já acabou segurando aqui mesmo. Ontem o dólar ele praticamente subiu sem corrigir, né? Quando eu venho aqui pro gráfico de 60 minutos, eu vejo duas possibilidades, que eu entendo que ele está no meio do caminho, não considero uma boa região nem para compra nem para venda no momento, quando eu olho o gráfico de 60 minutos. Penso na compra, se esse dólar voltar para testar próximo dessa região dos 460 e começa a demonstrar uma reação mais positiva por ali, tentando pegar mais uma pernada de alta, e entendo, né, que se ele já segura por aqui, vem para testar novamente esse topo e demonstra ali uma fraqueza, né, uma falha, ponto para se pensar na venda, e aí quem sabe ele não vem corrigindo aí para testar a região de suporte mais embaixo, né? Quem sabe aqui os 470, 460
como suporte. Então, assim, dólar no meio do caminho no momento, olhando o gráfico de 60 minutos, não vejo muita coisa para ser feita. Deixa eu ver se os 15 minutos dá uma leitura ali um pouco diferente. Pelos 15 minutos, eu até vejo o dólar com cara de continuação da queda, tá? Entendo que ele deu uma pernada de queda, repique, pode ser um terceiro movimento para baixo, e aí o alvo seria testar a mínima de ontem, ali nos 470, e quem sabe essa região, né, entre 470 até essa região dos 460, né, ali acaba trabalhando como uma região de suporte aí para o dólar. Então o dólar, por enquanto, apontando para baixo, só toma cuidado pelo fato de que ele não está numa boa região ali, né? Conforme a gente falou pelos 60 minutos, ele está no meio do caminho. O melhor compra eu entendo que seria aqui embaixo. E a melhor venda, para quem está procurando venda, eu entendo que seria aqui em cima, ele falhando lá na resistência. Você tem um stop mais barato, né? Tá certo que se ele começa a apontar para baixo aqui agora, ele forma um pivôzinho aqui. Então até daria para colocar uma vendinha ali com stop acima desse topinho, que não é um stop barato, dando 14%. O primeiro alvo seria o teste da mínima, que está dando 8, e se rompido, aí a gente tem aqui essa região dos 470, dá 16, e aí se for lá nos 460, aí já dá um alvo bem interessante, 25 pontos, tá? Então, dólar no momento, pelos 15 minutos, sugerindo continuação da queda, mas eu não vejo aqui como melhor ponto de venda, tá? Se for para tentar alguma coisa, posição leve, mãozinha leve ali, né? Não vai entrar com a posição pesada aí, eu ainda tentaria uma venda no dólar, acreditando aí no teste das mínimas de ontem. Desculpa, pessoal. Desculpa, vamos lá. Ainda tô com essa tosse aqui, começa a falar, a garganta fica irritada. Então, a ideia seria testar a região dos 470, quem sabe ali a região dos 460, tá? Então vamos ver se o dólar faz isso daí. E se por um acaso ele passar para cima dos 5.500, né, novamente, aí o próximo ponto ali para se pensar na venda vai ser lá na região dos 5.520, né? Testar lá a região de topos, a região de resistência, que ele acabou falhando no dia de ontem, tá? Então, vamos acompanhando aí. Gráfico do mini índice, o Infut. Só tomar uma água aqui rapidinho. Vamos lá, o mini índice. O mini índice ele acabou rompendo ali o topinho anterior, né? O topo de junho desse ano mesmo, né? Chegou ali próximo de 143 e vem corrigindo. Ele voltou para testar uma região que eu marquei como suporte aqui no 140.700, tá? Quando eu vou ali para o intraday, né, e aí o gráfico de 60 minutos, vejo como um ponto de suporte, um ponto importante para o mini índice, tá? Certamente aqui é um ponto que, se fosse para tentar alguma coisa, eu vejo que a relação risco-retorno está mais favorável para compra. Então, qualquer movimento aí do índice por aqui que sugere para a gente uma formação de pivô, entendo que pode ser sim uma oportunidade. O único ponto é o seguinte, talvez não seja mais uma movimentação para ir lá renovar topo, tá? Pode ser um repique onde ele pode falhar aqui na região dos 141.800, então ele bate a cabeça ali, depois manda tudo de novo para baixo, né? Então algo parecido com isso. Só um minutinho. Algo parecido com isso. Ou até mesmo, se ele conseguir ali puxar um pouco mais, vem para testar a região de 142.400, 142.500, bate a cabeça e manda para baixo. Eu já começo a ver algumas resistências aí no índice, tá? Então fiquem atentos. Mas vender aqui eu acho um pouco arriscado pelo fato de já estar esticado. Ah, mas se ele passar direto, né? Então, supondo aí que o índice faça isso. Aí, beleza. Aí eu penso na venda no repique. E aí, essa região que está em verde, aqui eu marco ela em vermelho. Se ele voltar para testar e demonstrar fraqueza, a gente tenta uma venda acreditando que ele vai devolver toda essa pernada de alta, né? E aí, se ele faz isso, provavelmente a gente tem o Ibov devolvendo também toda a última pernada de alta que ele fez. Então, é uma possibilidade, mas no momento, como ele não perdeu a região aqui dos 140.600, 140.700, eu ainda vejo como ponto de suporte. Vamos seguir acompanhando aí para ver se ele respeita, né, este ponto aqui, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos também. Olha lá, os 15 minutos tocando, já começa a ter uma reação, tá? Então, fiquem atentos. Tá certo que os 15 minutos ainda tem uma movimentação de topos e fundos mais baixos, né? Isso é algo que preocupa um pouco. Mas, de qualquer forma, você já consegue ver uma reação, né? Ele vem no 140.800 e já começa a reagir. Quem sabe aí os 15 minutos testando mais uma vez, apontando para cima, pode ser uma tentativa. Primeiro ponto aí de atenção vai ser próximo desse 141.800. Se rompido, a gente pode voltar lá no 142.400, tá? Eu gosto mais da compra aí na região, tá, pessoal? Entendo que a relação risco-retorno no momento é mais favorável para a compra no ponto atual. É claro, se passar direto, aí não tem mais por que ficar pensando em compra, tá?
Então, vamos seguir acompanhando também. Gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Vamos lá, o Bitcoin segue travadinho aqui na faixa do 108. Hoje já está apontando para cima novamente, bem travado. Olha, eu não vejo muita coisa para ser feita no Bitcoin, tá? Se ele romper para cima do 110, a ideia é testar as máximas históricas, né? 112. Então, existe sim essa possibilidade do Bitcoin ainda dar uma esticada ali para cima. Mas é uma região que está bem brigada, né? E ontem já estava um pouco mais esquisito. Chamei a atenção que se ele começar a fechar para baixo da linha verde, fica perigoso, né? Ele pode voltar lá no 105.700. Se perder 105.700, pode voltar para os 100 mil, né? E aí, para quem está comprado, principalmente nas altcoins, tendem a sofrer um pouco mais. Mas hoje ele já começa a dar assim, tá segurando na linha verde, né? E hoje já começa a apontar para cima novamente, tá? Então vamos acompanhar. Se ele romper para cima aí do 110, começa a fechar para cima do 110, é teste de máxima histórica, né? Vai lá para testar os topos. E aí, se rompido, né, a gente passa a procurar compra no pullback, né? Então qualquer pullback, depois que ele renovar ali a máxima, a gente procura uma compra acreditando numa continuação depois do movimento, né, do zigue-zague ali de topos e fundos ascendentes, tá? Então algo parecido com isso. Vamos ver se ele faz. Comprar agora, se for comprar, eu tenho chamado a atenção, né, que entendo que a posição, né, se for entrar nessa região, seria uma posição menor, não vai entrar ali alavancado, porque se falhar, tende, né, se falhar aí, tende a bagunçar um pouco mais aí, e pode acabar trazendo ali um prejuízo maior, um stop maior, se ele realmente falhar e voltar para testar os pontos de suporte que nós comentamos, tá ok? Então, é isso daí. Agora vamos dar uma olhada no S&P 500, né? Acho que faltou o S&P 500. Vamos lá, S&P 500 fez máxima histórica também. Eu entendo que o S&P 500, correções, oportunidades para compra, tá? Então, se o S&P 500 corrigir aí próximo de 140, entendo que pode ser uma oportunidade para compra, dando continuidade nessa movimentação de alta, tá ok? Então, vamos ver se acontece. E é isso daí. Bem, pessoal, então, vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente dia, né? Só lembrando, deem uma olhada na descrição do vídeo. Agora temos novos produtos ali no site do Ficube. Então entra no site do Ficube, app Ficube. Você tem agora a possibilidade de contratar o nosso gráfico web avulso, né? Então se você não quer o aplicativo, só quer o gráfico web para acompanhar e fazer as suas análises. Desculpa, pessoal. Então se você quer o gráfico web para fazer as suas análises, então tem a possibilidade agora de contratar ele avulso. Lembrando, né, que ele vem com a nossa inteligência artificial, que é a Athena, tem o Prisma, você consegue ver as ações aí da Bolsa Brasileira, criptomoedas também, né? Então você tem aqui, ó, só para mostrar para vocês, tem a ferramenta de inteligência artificial, que você clica aqui, ele vai gerando ali as probabilidades, né? Então, por exemplo, ele tem um viés de alta aqui para o Bitcoin de 52%, contra um viés de baixa de 48%, então tá bem equilibrado ali, né? Não é algo que gera ali uma leitura que dê ali uma clareza para onde vai, né? O mercado está consolidado, então realmente ele acaba ficando assim. Mas sempre que você entende que tem um ativo ali que está numa região de compra, que está interessante, você pode pegar aqui a inteligência artificial, gerar ali um insight, e se ela tiver ali de acordo, né, com sua leitura, então dando aqui, por exemplo, probabilidade de 80% para alta contra 20% na baixa, então você já entende ali que ele acaba coincidindo, né, as duas leituras, então isso ajuda aí na tomada de decisão, tá? Além disso, tem o nosso Prisma, né, que é a ferramenta ali que ajuda a selecionar as melhores ações. E também tem todos os modelos ali com os indicadores Ficube, né? Então, para quem conhece os indicadores Ficube, quer fazer as análises ali com os indicadores Ficube, tem aqui todos os modelos. Tem o BO1, tem o BO2, tem ali o modelo BO3 também, né? Que tem o Rock Mima, tem as bandas, para quem gosta aí das bandas também. Então, tem todos os indicadores aí Ficube para vocês também acompanharem e ajudar ali na tomada de decisão nas suas operações, tá? E além disso, tem os planos do aplicativo Ficube, né? Que agora tem a novidade do plano trimestral. Então, para quem tinha ali o plano anual, enfim, queria assinar por um período menor, a gente tem também o plano trimestral. Só clicar aqui em trimestral e você também consegue assinar o aplicativo, tá? Então, é isso daí, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente dia. Mais tarde aí temos nosso programa Tendências com Mestre Bo. E também um programa de criptoativos. E aí eu faço a análise mais tarde aí do mercado cripto para vocês, tá ok? Um abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.